A sistematização da avaliação da radiografia do tórax, ela passa por um checklist no qual a gente deve conhecer a anatomia radiográfica normal e as suas alterações principais. Alterações essas que são classificadas como achados de imagem. Então, a gente lança a mão de um mnemônico, que no caso um ABCDE, e através dele eu vou discutir a anatomia radiográfica do tórax. Então, o a gente começa avaliando as vias aéreas e pulmões, passando pelos brônquios, chegando até as pleuras. A traqueia tem uma posição central, é uma estrutura tubuliforme que conecta a cavidade oral aos pulmões. Os brônquios são subdivididos em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo e tem a função de levar o ar até os pulmões para a realização da hematose. Os pulmões por si são divididos em dois e são subdivididos em 5 lobos, sendo o pulmão direito subdividido em lobo superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo dividido em um lobo superior e lobo inferior. Já as pleuras, nós temos duas, as pleuras parietal, que estão aderidas à parede torácica, e a pleura visceral, que está aderida aos pulmões. A traqueia, ela tem uma posição central e ela é radiolucente ou radiotransparente. O que isso significa? Ela é uma estrutura composta por anéis cartilaginosos e a cartilagem ela não apresenta tradução radiográfica. Aqui a nível da carina nós temos a subdivisão em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Na radiografia do tórax, nós conseguimos caracterizar aqui a traqueia. A gente consegue passar o dedo na traqueia e ela é uma estrutura radiotransparente. Ela pode sofrer um pequeno abaulamento na sua porção inferior devido à sua relação muito próxima com o arco aórtico. O brônquio principal direito, ele é verticalizado em relação ao brônquio principal esquerdo, que é mais horizontalizado. Isso acontece devido a uma sobreposição do tronco da artéria pulmonar e artérias lobares que passam por cima do brônquio principal esquerdo, deitam sobre o brônquio. Isso faz com que ele assuma essa posição horizontalizada. O ângulo carinal é o ângulo formado entre o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Esse ângulo ele varia de 40 a 80 graus. Aumento deste ângulo pode sugerir alguma alteração morfológica, como o átrio esquerdo aumentado ou até uma lesão expansiva que esteja desviando esse brônquio, aumentando assim o seu grau. As pleuras, elas não são caracterizadas na radiografia de tórax. A gente não consegue identificar as pleuras, a não ser que estejamos diante de um quadro patológico, como a presença de ar ou de líquido neste espaço virtual que é o espaço pleural. Entretanto, nós temos a presença da pleura parietal e a pleura visceral, que acaba se invaginando para a formação dos lobos pulmonares. Os pulmões direito e esquerdo são divididos em lobos. Então, aqui eu tenho as cisuras
maior e menor, e cisura maior do pulmão esquerdo. Então, anterior e superior à fissura menor e maior, eu tenho o lobo superior direito. Anterior à fissura maior e inferior à fissura menor, eu tenho o lobo médio. E posterior e inferior à fissura maior, eu tenho o lobo inferior. Já no pulmão esquerdo, anterior à fissura maior, eu tenho o lobo superior. Inferior à fissura maior, ou cisura maior, eu tenho o lobo inferior. Vamos transpor isso para a radiografia. Então, a nível de T4, que também é nível da transição do manúbrio para o corpo do externo, tá aqui, a gente traça uma linha, essa linha diagonal vai até a região do seio cardiofrênico. Desce 2 corpos vertebrais, T4, 5 e 6, eu traço uma linha horizontal. Aqui eu estou dividindo na radiografia em perfil os lobos pulmonares, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Lobo superior e lobo médio. E aqui o lobo inferior direito. Veja bem, vamos imaginar agora uma lesão vista na radiografia em PA. Aqui, ó. Nessa topografia. No terço médio do pulmão direito. Ela pode tanto se localizar no lobo médio, quanto se localizar no lobo inferior. Olha a importância de duas incidências. Se ela estiver mais superior, ela pode tanto se localizar no lobo superior, quanto no lobo inferior, mesmo estando mais superiormente. Pulmão esquerdo, a gente tem apenas dois lobos. Então, apenas uma fissura, 2 lobos. Lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo. E mais uma vez, uma lesão que se encontra aqui, ó, ela pode estar no lobo superior, quanto no lobo inferior. E a mesma coisa aqui embaixo, no lobo superior, quanto no lobo inferior, mesmo estando numa região mais inferior. Bom, aqui está uma projeção do que seria os 3 lobos. E olha só, a limitação que a gente tem em relação às lesões. Pode estar no lobo superior, no lobo inferior. Pode estar no lobo médio ou pode estar no lobo inferior. Pode estar no lobo superior e lobo inferior. Pode estar no lobo inferior e no lobo superior. Então são algumas limitações quando a gente avalia apenas uma única incidência.